Olá, meus jovens, boa tarde a todos. Estou dizendo boa tarde porque estou fazendo essa gravação aqui no turno da tarde, né? Bem, pessoal, nosso desafio aí é fazer essas pequenas revisões, essas pequenas transmissões aí uma vez na semana, né? Já que não podemos estar presencialmente na escola, diante aí desse risco ainda, dessa pandemia, né? Com a pandemia ninguém pode brincar, não é verdade? E aí nós iremos aqui tentar fazer esse estudo, tá bom? Para darmos início, eu quero reiterar que todo o material já está sendo colocado aí em PDF para vocês. Vocês já devem ter tido acesso, né, ao material em PDF. E também tem o material do livro. Todo o material que eu colocar aqui é baseado no livro, certo? Fora aqueles que eu vou pegar de outro livro, tipo algum livro do ano passado, né, de ano anterior. Porque se vamos fazer revisão voltada para conteúdo de Enem, é óbvio que vamos ter que usar alguns conteúdos de livros aí anteriores, tá certo? Bem, como essa gravação é pelo YouTube, vocês estão tendo acesso aí a um link. Neste link você pode fazer o comentário logo abaixo, né, com alguma dúvida ou alguma sugestão, para que eu possa comentar. Também, quem quiser pode entrar em contato comigo pelo privado, né, no WhatsApp. Né? Pode utilizar o WhatsApp lá no privado e ter acesso a alguma informação extra que você quiser. Ao material, né, da apostila, alguma questão extra que quiser também, tá? Porque mais na frente vamos fazer aí um simulado, tá bom? Então vamos dar início aí. Mas vamos voltar aí ao conceito de corrente elétrica. Gente, a corrente elétrica, que foi um conteúdo já aí comentado no material de vocês, aí remotamente, pelo WhatsApp, é um dos principais temas de provas do Enem. Né? Todas as vezes esse bendito assunto cai. Então eu não poderia esquecê-lo, porque eu já sei que vai cair alguma questão sobre corrente elétrica, seja lá que tipo de questão for. Então, vamos considerar aí o seguinte, que a carga elétrica, voltando aí, passei aí sem querer, a carga elétrica pode deslocar-se, né, de um lado para outro pelo movimento de elétrons, né, ou de outros portadores de corrente elétrica, como os íons, que são aqueles portadores com falta ou excesso de carga elétrica em suas extremidades. Né? Esse transporte ocorre nos meios sólidos, líquidos, gasosos e até mesmo no vácuo, sempre de forma ordenada. Tá? Então, a corrente elétrica é um movimento ordenado. A corrente elétrica vai ser movimentada de acordo com a orientação, né, desse material, a orientação que é fornecida pelo material. Aqui essa figura está simbolizando o movimento de carga elétrica. Tem aqui dois fios que estão próximos um do outro e aí foi gerada uma pequena corrente elétrica. É importante vocês lembrarem que a corrente elétrica pode ser comparada com o raio no céu. Tá? Quando você olha para o céu que vê aquele rajado, né, aquela linha de fogo, ali é o mesmo desenho da corrente elétrica que acontece nos fios, como vocês estão vendo aqui nessa pequena figura. Ó. Aqui o fio foi aumentado, foi dado um zoom aí nele, né, e a corrente elétrica foi mostrada como se fosse uma faísca aí de um raio. E os metais são ótimos transportadores de corrente elétrica, tá certo? Como será esse movimento dos elétrons? Como se dá esse movimento da carga elétrica? Como eu estava dizendo aí, os metais são ótimos condutores de corrente elétrica. Portanto, eles vão ser também ótimos condutores de elétrons. Por que elétrons? Porque os elétrons são as cargas mais leves, né, do átomo. São as únicas cargas soltas no átomo. Os prótons e os nêutrons, por exemplo, ficam presos lá
na estrutura central do átomo, né, no seu núcleo. Então aí o cobre é um dos melhores condutores de eletricidade. Isso porque parte de seus elétrons tem movimentação livre e outra parte fica um pouco mais, né, grudada lá no núcleo. Essa movimentação, quando influenciada por uma força, é importante aí notar que só vai ter movimentação se existir uma força forçando essa movimentação. Então ela vai passar a ser ordenada, formando aí então a corrente elétrica. Então o que será a corrente elétrica? É o movimento relativamente ordenado dos portadores de carga elétrica em determinado meio, seja lá qual for esse meio, principalmente no meio metálico, tá bom? Então tá aí, ó, essa figura aqui representa, no primeiro momento, as cargas elétricas sem movimento. Isso significa que não existe nenhuma força, né, influenciando. Aí no segundo momento, uma força já influenciou, o movimento ficou ordenado e as cargas elétricas passam a ficar ordenadas aí entre si, tá bom? Então passando aí, a diferença de cargas elétricas cria o que os físicos chamam de diferença de potencial elétrico, ou DDP. Essa sigla significa diferença, primeiro D, né? Segundo D, de, e o P, potencial. Diferença de potencial. Então é preciso ter uma diferença de carga elétrica numa ponta e na outra. Por exemplo, aqui, ó, bem aqui nessas duas figuras, eu estou representando as cargas negativas de azul e as cargas positivas de vermelho. Se um lado tem muita carga negativa, é porque lá tem um excesso de carga negativa. Se o outro tem muita carga positiva, é porque lá existe um excesso de carga positiva. Ou seja, existe uma diferença de potencial elétrico. Um lado tem mais e o outro lado tem menos, certo? E aí se eu fizer uma ligação entre os dois, ó, como um tem uma quantidade diferente da outra, então vai haver uma movimentação, né, de elétrons de uma extremidade para outra, de um polo para o outro. Um dos polos vai ser chamado de positivo e o outro polo vai ser chamado de negativo aí, devido à quantidade em excesso de prótons ou elétrons, tá certo? Então, a diferença de potencial energético, gente, entre duas pontas do condutor, você pode chamar de tensão ou voltagem. Então, bem aqui, vou representar esse movimento aqui de elétrons, vocês estão vendo aí, ó. Aqui na primeira extremidade eu tenho uma quantidade em excesso de elétrons, então vai ser o meu polo negativo. E uma quantidade em excesso de prótons, vai ser meu polo positivo. E a movimentação, ou sentido real da corrente elétrica, vai acontecer da quantidade que tem mais elétrons em direção aos prótons, ou em direção à região positiva. Então, da região negativa para a região positiva. Vocês vão ter aí essa movimentação, tá bom? Devido a essa movimentação de elétrons no condutor, nós vamos ter aí uma intensidade da corrente elétrica. A corrente elétrica vai agir com mais força ou menos força devido à quantidade de elétrons se movimentando. Então, vamos considerar o seguinte: a intensidade I da corrente elétrica tem relação com a quantidade de carga transportada, tá certo? Que vai passar ali por um trecho do condutor em um determinado intervalo de tempo, que eu vou chamar de ΔT. Delta, porque a letra delta é usada para indicar variação, tá? Ela é tradicionalmente usada com esse sentido. Onde o delta estiver aparecendo, ele significa variação de algo. Então, a variação de tempo. Então, vocês têm aí nesse esquema, ó, que uma lâmpada ligada, uma pilha e a corrente elétrica se movimentando sobre o fio, certo? Aí ao redor do fio, corrente elétrica se movimentando. Se eu destacar um trechozinho qualquer, aí eu vou fazendo um zoom aqui desse trecho,
eu estou tendo movimento de elétrons. Então, se a movimentação for pequena, é porque a intensidade é menor, né? Quando essa movimentação fica um pouco mais intensa, a intensidade da corrente elétrica vai ser maior. E aí essa fórmula eu vou utilizar para fazer esse cálculo. A intensidade é igual à quantidade de carga, que eu chamar de Q, dividido pela variação do tempo, tá bom? E essa medida, gente, nós vamos fazer em ampere. O que é um ampere? Significa 1 coulomb por segundo, tá? 1 coulomb, como foi visto aí em aulas no início do ano, é uma quantidade muito grande de partículas, muito grande de elétrons. Então, 1 ampere vai ser igual a essa quantidade imensa de elétrons, né, passada ali por segundos. Então, a cada segundo, eu vou ter 1 ampere devido a essa passagem de várias cargas. Tá certo? Vamos analisar aqui esse primeiro exemplo. Estima-se que 200 coulombs de carga elétrica passam pela seção reta de um fio condutor a cada 40 segundos. Então, eu tenho aí 200 coulombs a cada 40 segundos. Calcule a intensidade da corrente elétrica correspondente a essa situação. Isso aí está lá no material de vocês, esse exemplo, né? Então, vamos ver aqui. Se eu usar a fórmula intensidade igual a carga sobre variação de tempo, eu vou ter a intensidade de 200 dividido por 40. Lembrando que esse tempo tem que ser dado em segundos. Não utilize o tempo em hora, é em segundos, tá bom? O Sistema Internacional de Medidas só aceita essa medida aí, segundos. Então, 200 dividido por 40, eu vou ter aí 5 amperes. Então, essa corrente elétrica aí, ela possui a intensidade de 5 amperes, ou seja, 5 movimentos de coulombs por segundo, né? Aí vamos passar aqui para o exemplo 2. Em uma solução de sal de cozinha em água, passam 12 coulombs de carga elétrica positiva em direção a um eletrodo e 12 coulombs de carga elétrica negativa em direção a outro eletrodo, em um intervalo de 5 minutos. Note que os 5 minutos eu vou ter que multiplicar por 60 segundos, porque a medida tem que ser dada em segundos, né? Então, 5 vezes 60 dá 300 segundos. Determine o valor da intensidade da corrente elétrica iônica que atravessa essa solução. Eu vou considerar o seguinte, como aqui eu tenho 2 tipos de cargas, eu vou ter que somar as duas, né, para ter a carga total. Então, eu vou ter o seguinte, para efetuar esse cálculo, vamos considerar a intensidade de corrente iônica que vai ser dada por a quantidade de íons positivos mais a quantidade de íons negativos, dividido por intervalo de tempo. Então, vai ficar 12 mais 12 dividido por 300, 24 dividido por 300. Aí, fazendo essa continha, nós vamos ter uma intensidade de 0,08 amperes. Ok? Vou prosseguir aí. Outro conceito bastante relativo, além da intensidade que acabamos de calcular, nós vimos que a intensidade é a concentração, né, o cálculo da concentração em um trecho a cada segundo. Temos também a resistência elétrica, tá? A corrente elétrica, ela possui uma resistência. O que significa resistir? Resistir é tentar barrar algo, né? Se você está ali empurrando um carro, por exemplo, você vai resistir à força se você conseguir superar aquilo, né? E na passagem de corrente elétrica é semelhante. Ela vai encontrar uma força, né, que vai estar barrando essa passagem. Ou seja, ela vai encontrar uma resistência. A corrente elétrica vai encontrar uma resistência para se movimentar. Se ela passar por um fio mais largo, mais grosso, ela vai ter uma passagem leve, né? E se passar por um fio mais fino, né, essa resistência vai ser maior. Mas antes, nós vamos definir aqui o que seja um circuito elétrico. Vamos definir como qualquer conjunto onde existe uma fonte de energia e um aparelho elétrico ligado a ela. Gente, para representar um circuito elétrico, ou seja, para representar
um aparelho ligado num fio, você utiliza esses dois símbolos aqui, tá? Esse tipo um desenhozinho com os dentezinhos, ou então esse retângulo, ele vai indicar que existe um aparelho elétrico ali ligado. Vou mostrar aqui um esquema. Vamos supor, por exemplo, que eu tenho uma lâmpada ligada aí numa pilha. A pilha é uma fonte, certo? Esse I aqui é a corrente. E a lâmpada eu posso chamar ela de aparelho ou resistor. Por que resistor? Porque a corrente elétrica vai encontrar dificuldade lá. Aí na hora que ela encontra essa dificuldade, os elétrons vão ficar se chocando uns com os outros, produzindo aí esse efeito luminoso, tá bom? Aí este mesmo esquema eu vou representar por este desenho. A pilha eu vou colocar com esses dois tracinhos aqui paralelo. E o G vai significar gerador. E aqui nesses dentinhos seria a lâmpada. A lâmpada está representada aqui por esses dentis, né? Por essa fragmentaçãozinha aqui do fio. Esses dentes, né? E aí está um esquema aí de circuito elétrico. Durante a travessia dos elétrons pelo filamento da lâmpada, por exemplo, ocorrem diversos choques, como eu estava falando há pouco tempo, né? E com os átomos do metal também. Então, na movimentação, os choques podem ser tanto lá dentro da lâmpada, como no próprio fio. Por isso que o fio fica quente, é de tanto haver choque de elétron entre eles. Então, como esses choques dificultam a passagem dos elétrons, podemos dizer que o filamento da lâmpada apresenta resistência à passagem da corrente elétrica. Então, você vai representar assim o seguinte. Se eu tiver aqui um circuito elétrico, quando eu abro aqui a chave, né, quando eu ligo a chave, a corrente se movimenta e passa pelo filamento lá da lâmpada. Lá nesse filamento ela encontra uma resistência, ou seja, a passagem é dificultada, os elétrons se chocam e nesse choque há uma intensidade de luminosidade, como está aqui feito no esquema, tá bom? Quando os elétrons encontram dificuldade na passagem pelo fio, então vai ocorrer a geração de calor também, tá? Cada unidade de calor gerada por um coulomb, você vai chamar de volt. Então, quando um coulomb de energia passa pelo filamento da lâmpada, ele gera uma unidade de calor. Aí essa unidade de calor você vai chamar de volt. Então, a quantidade lá de calor gerada pela carga, que vai ser 1 volt. Então, um coulomb provoca uma carga de calor que você vai chamar de volt, certo? Então, portanto, gente, a resistência elétrica é a dificuldade de passagem dos elétrons em um trecho, né, do condutor, fazendo com que eles se choquem e provoquem calor ou luminosidade, certo? Para calcular a resistência elétrica, nós vamos dividir a voltagem, que vai ser representada pela letra U, tá bom? A voltagem nós vamos representar pela letra U. Por que não a letra V? É porque esse U ele é um símbolo internacional. Todos os países usam esse U para representar a voltagem, certo? Mas quem quiser pode usar a letra V. Eu já vi livros utilizando a letra V, mas aqui nós vamos usar o U porque para ficar padronizado, né, internacionalmente. Então você vai dividir a quantidade de voltagem pela intensidade da corrente, que aí você vai ter o cálculo aí da resistência elétrica. Então vamos representar aqui essas duas voltagens. Nesse primeiro desenho a voltagem está menor, porque o movimento está menor, certo? Então tá aí, a voltagem aqui está menor. Então aqui no caso eu tenho um resistor de 1,5 volt, porque pode passar, né, aí até 1,5 volt por ele. Se aumentar vai queimar, né? E aí colocando dois aparelhos de 1,5 volt eu vou ter 3 volts. E aqui no caso a intensidade da corrente vai ser um pouco maior, né? Então vejam aí a diferença
Em cima eu tenho a bateria de 1,5 volt e paralelo a ela eu tenho aí um resistor, né? um equipamento qualquer que está sendo alimentado por essa bateria aí, né? Que no primeiro momento eu chamei aí de resistor, mas o resistor na verdade é esse que está sendo alimentado por ela, tá certo? Então aqui é a bateria de 1,5 volt e aqui é o resistor com movimentação menos intensa do que aqui nesse segundo caso. Então vejam aí a diferença. Quando eu coloquei só 1,5, a movimentação ficou mais leve. Colocando os dois, ela vai ficar um pouco mais atrapalhada. Ó. Então a resistência elétrica está sendo aí maior, né? Então, gente, vocês podem utilizar essa fórmula. A resistência é igual a voltagem dividido por I. Vou multiplicando aqui o meio pelos extremos. U vezes 1 dá U e R vezes I dá RI. Ou seja, a voltagem é igual a RI, né? U é igual a RI. Memorizem aí essa fórmula, que ela pode ser utilizada aí, pode ser muito útil nos problemas, né, de matemática ou de física mesmo, tá? De matemática também, porque matemática contextualiza com física, tá certo? Então, U é igual a R vezes I, tá certo? Vamos aqui para um exemplo. Uma corrente elétrica de intensidade 20 amperes atravessa o filamento de uma lâmpada ligada a uma bateria de 100 volts. Pergunta: qual a DDP deste circuito? DDP, gente, é a voltagem, é a diferença de potencial. Então, a voltagem aí no problema, já estou vendo que é 100. Então, vai ficar, é a fonte, né? Que vale aí 100 volts. E qual a resistência fornecida pela lâmpada? Para calcular a resistência, eu vou ter que dividir a voltagem pela intensidade. Então, a resistência é igual a U sobre I, que vai ficar igual a 100 sobre 20. 100 dividido por 20 dá 5 ômegas. Esse símbolo aí ele veio em homenagem ao físico que elaborou esse cálculo, que se chama, termina o nome, né, com Ohm. George Simon Ohm. É o sobrenome aí de um cientista que utilizou este símbolo para calcular, né, o valor aí da resistência elétrica. Vamos aqui para o próximo. Outro conceito aí bastante importante é o conceito de potência elétrica, tá? A potência elétrica está relacionada à quantidade de calor gerada por determinado resistor ou aparelho. Eu coloquei aqui uma representação, aqui, uma animação. Na parte de cima, a quantidade de calor está sendo menos intensa porque as partículas estão mais separadas. Já embaixo da animação, eu coloquei as luzes em movimento intenso, se chocando umas com as outras, com a quantidade de calor aí um pouco mais elevada, né? Então, quanto maior a capacidade de aquecimento, maior também será a potência. Então, se um aparelho se aquecer mais rápido, ele tem potência maior. É o caso de um ferro elétrico, por exemplo. Ele se aquece muito mais rápido do que certos aparelhos, do que um ventilador, não é isso? Ou do que um liquidificador. Então, tem potência elétrica aí um pouco maior. Então, para uma quantidade de caloria é a unidade de calor, é a partícula de calor. Então, para uma quantidade de caloria, que eu vou chamar de E de energia, medida em joules, que eu vou chamar de J, a potência elétrica pode ser calculada por essa fórmula. Potência é igual a energia, ou seja, o calor, dividido pelo tempo. Então, a potência é a quantidade de calor passada por segundo, tá? Então, eu vou chamar cada unidade de potência, vou chamar de watt. 1 watt é igual a 1 joule por segundo. Ou melhor, 1 watt é igual a uma partícula de calor por segundo. Tá certo? Mas como é que nós vamos fazer o cálculo dessa potência?
Gente, a potência também pode ser entendida como o produto entre a intensidade da corrente e a voltagem, porque corrente elétrica tem a ver com voltagem, né? Intensidade é a velocidade, certo? E a voltagem é a quantidade de calor. Então, uma coisa tem a ver com a outra. Quanto mais veloz a corrente elétrica tiver, mais calor ela vai produzir. Então, é claro que a potência elétrica está relacionada aí com as duas coisas. Então, vamos utilizar aí essa fórmula. A potência pode ser dada como a voltagem multiplicada pela intensidade. Ou então, se você usar aí uma regra aí dividindo, a intensidade pode ser igual a potência dividida pela voltagem, ou, para ficar uma linguagem mais fácil para vocês, a intensidade é igual à quantidade de watts dividido pela quantidade de volts. Melhor assim, né não? A intensidade da corrente é a quantidade de watts dividida pela quantidade de volts. Por exemplo, um aparelho elétrico, quando ligado a uma tensão de 40 volts, é percorrido por uma corrente de 5 amperes. Qual a potência dissipada nesse aparelho? Então aí, ó, como eu tenho aqui a medida dada em voltagem e em ampere, eu posso multiplicar as duas para saber a potência. Então, vou usar essa fórmula P é igual a U vezes I. P vai ser igual a 40 vezes 5, né? Que vai dar aí 200 watts. Podem olhar aí o material na apostila, né? Já está aí tudo colocadinho para vocês, certo? E aí vai ficar mais fácil vocês olharem os exemplos que estão lá. Exemplo 5. Uma lâmpada possui 60 watts quando ligada a uma bateria de 20 volts. Então, a lâmpada de 60 watts, tem gente que chama de watts. Quando ligada a uma bateria de 20 volts, vai ter uma intensidade de corrente, que você pode fazer assim, ó. Usando a fórmula intensidade é igual a quantidade de watts dividida pela quantidade de volts, então vai ser 60 dividido por 20, que é igual a 3A, correto? Um problema bastante típico é o cálculo do consumo de energia, né? A energia pode ser calculada, pode ser consumida, né, por um aparelho, e esse aparelho pode gerar um valor aí a pagar no final do mês. Como é que nós vamos fazer essa conta? Vamos pelo seguinte, ó. O consumo de energia, gente, baseia-se na potência calculada por hora, certo? Porque por segundo não vai ter muito significado. Então, considere que 1 kW ou 1 kW, tanto faz, é igual a 1000 watts ou 1000 watts. Vou chamar mesmo de watts. Então, como uma hora é igual a 3.600 segundos, a energia consumida por 1 kW será 1000 vezes esse número, né? Que vai dar 3.600.000 joules, ou partículas de calor. 1 joule é uma partícula de calor. Então, isso aí vai ser igual a 1 kWh. 1 kWh. Logo, para eu calcular uma quantidade, para eu transformar uma quantidade de watts em quilowatts, eu tenho que dividir por 1000. Tá certo? Por exemplo, 2000 watts por hora é igual a 2000 dividido por 1000, que dá 2 kWh. Né? Só dividir por 1000. Aí nós temos uma fórmula para esse cálculo. Ó, você vai considerar que esse W seja a quantidade de watts, esse H seja a quantidade de horas e o D a quantidade de dias. Então, o aparelho tem uma quantidade de watts, por exemplo, uma lâmpada. Tem lâmpada de 60 watts, né? Então, ela tem essa quantidade aí de watts. Ela vai ficar ligada por uma quantidade de horas durante uma quantidade de dias. Aí, divide por 1000, você vai ter o consumo. Mas, às vezes, esse consumo já é calculado por mês, tá? Você já faz o cálculo aí por mês. Se esse cálculo já vier dado por mês, você vai só multiplicar a quantidade de watts pelo total de horas do mês.
viu? Então, enfim, é calcular o tempo total do consumo. Se for em um mês, tudo bem. Se já tiver calculado o tempo total do mês, ok. Se for para calcular o tempo total em dias, aí você vai multiplicar pela quantidade de dias, certo? Lembrando que o mês comercial tem 30 dias. Prosseguindo aí, temos aqui algumas regras de segurança para tomarmos cuidado aí com a corrente elétrica e os potenciais gerados por ela. Não ligar muitos aparelhos elétricos à mesma tomada. Tem gente aí que usa extensão, com um monte de coisa ali, tudo ligado. Isso é perigoso demais. Evitem isso aí em casa, tá? Não utilizar um aparelho elétrico com fio de ligação em mau estado. O fio estragado, às vezes está ressecado. Às vezes você tem que trocar aquelas extensões que tem na sua casa, que o fio já pode estar ressecado. Ela é perigoso. Pode provocar queimadura, uma hora não vai ser muito bom, né? Não tocar com os dedos ou objetos metálicos as tomadas elétricas. Claro que ninguém vai ser doido de meter um metal na tomada elétrica, que vai acontecer algum dano. Não mexer nem ligar aparelho elétrico com as mãos molhadas, isso é um perigo danado. Às vezes dentro do próprio banheiro já tem uma tomadazinha ali, né? A pessoa vai lá fazer a barba e tal, aí liga o barbeador na tomada, mas esquece de ver que a mão dele está molhada. É um perigo. Não usar um aparelho elétrico sem antes ler cuidadosamente as instruções. É bom ler as instruções. Sempre, qualquer aparelho você tem que ver como é que são as instruções de segurança dele. Se tem dicas de segurança. Não deitar água, ou seja, não colocar água em ferro de engomar. Isso aí eu já vi demais. A pessoa jogando água lá no ferro, né, antes de engomar a roupa. O perigo aí à vista, viu? Então, não deitar água em ferro de engomar, chaleira ou cafeteira elétrica quando estão ligados à corrente. Enfim, não colocar água quando tiver ali algum aparelho ligado na corrente elétrica, porque a água é um chama para corrente elétrica. Vamos aí para o nosso exemplo 6, calculando aí o consumo de energia, ou consumo de eletricidade. Um aquecedor elétrico, né, de 1.800 watts é usado por 2 horas diárias. Calcule o consumo mensal desse aquecedor. Ora, gente, se ele tem 1.800 watts e é usado por 2 horas diárias, basta eu saber que o mês tem 30 dias. Então, eu vou multiplicar 1.800 vezes 2 vezes 30, que aí eu vou ter a quantidade de horas no mês. Aí divido por 1.000. Vou ter essa conta aqui. A quantidade de watts é 1.800. Eu tenho aí 2 horas diárias. E a quantidade de dias de gasto aí por mês, né, vai ser igual a um mês, são 30 dias. A quantidade de dias, um mês, dá 30 dias. Multiplica aí os 3. 1.800 vezes 2 vezes 30. Divide por 1.000. Dá 108.000 dividido por 1.000, então vai ficar 108 kWh. Certo? Alguma dúvida aí? Não, né? Qualquer coisinha aí, vocês podem comentar embaixo aí do vídeo as dúvidas ou me chamem no privado, tá? Para quem está com acesso aí à aula remota, no grupo, pode me chamar no privado para tirar alguma dúvida relativa aí a esse problema, certo? Olha o exemplo 7 aqui. Esse exemplo 7 já está um pouco mais cheio de texto. Olha só, em um chuveiro elétrico, a água, ao fluir pelo equipamento, é aquecida por uma resistência que se torna incandescente. Incandescente é porque vai esquentar, né? Com a passagem da corrente elétrica. Numa residência com 5 moradores, cada um deles toma um banho diário com duração aproximada de 6 minutos. Vejam que aqui já não está em hora, tem que estar em hora. Em um determinado modelo de chuveiro elétrico com potência de 4.500 watts. Qual é o consumo elétrico mensal devido a esse chuveiro? Ora, se as 6 pessoas ficam diariamente, então esses 6 aqui vão ter que se multiplicar pela quantidade aí de pessoas. São 5 pessoas, né? E não 6, 5 pessoas, quer dizer. Você vai pegar as 5 pessoas e multiplicar pelos minutos, que aí você vai ter a quantidade de minuto. E
Vamos ver aqui como é que fica. Se eu fizer aí essa conta, eu tenho que o chuveiro gasta 4.500 watts. Está aí a potência dele. Então a quantidade de horas pode ser igual a 5, que são os moradores, vezes os minutos. E vezes 30, que são 30 dias no mês, né? Que é a quantidade mensal. Então 5 moradores, 6 minutos por dia, durante 30 dias, vai dar 900 minutos. E aí, para transformar isso aqui em horas, você divide por 60. 900 dividido por 60 dá 15 horas. Então, eles têm aí um consumo de 15 horas mensais. Aí, vamos jogar na nossa fórmula, né? Já está dada aqui a quantidade de hora do mês todo. Vou só multiplicar. Então, vou pegar aqui o consumo vai ser igual a potência do aparelho multiplicada pela quantidade de horas, dividido por 1000. Por que eu não coloquei mais o Dzinho de dia aqui? Porque já foi feito o cálculo pelos dias, tá? Então, vou deixar aqui só a quantidade de horas geral. Então, vai dar 67.500 dividido por 1000. Para dividir esse número por 1000, você pode cortar aqui 2 zeros. Aí ficaria 675 dividido por 10. E para dividir um número por 10 é só colocar uma vírgula, né? Aí, coloca a vírgula no último algarismo, com uma casa. Porque o 10 tem um algarismo. Ok? Esse exemplo está também lá no material de vocês. Vamos aí para o problema 8. O problema 8 é muito típico. Ó. A tabela a seguir mostra os principais eletrodomésticos e suas quantidades em uma residência com 4 pessoas. A potência elétrica de cada aparelho, né? De cada equipamento. E o tempo mensal de funcionamento em horas. Tá certo? Então tá aí, são 4. Falei 4 pessoas numa casa, mas aí é só o consumo. Ele está querendo outra coisa. Vamos lá. O chuveiro elétrico temos um. Cada um tem a potência de 5.500 e fica sendo usado por 30 horas mensais. Temos um ferro elétrico, né, com 1 de 1.000, com tempo mensal de 10 horas. A geladeira é uma, né, utilizada aí com potência de 500, então 720 horas mensais aí de cálculo. As lâmpadas são 10, cada uma tem 100 watts, ficam ligadas por 120 horas mensais aí. A TV são 2, cada uma com potência de 90 watts, ligadas aí 20 horas por mês. Para eu saber o consumo, é só fazer a conta lá, né? Multiplica. Como o tempo mensal já está dado, não precisa mais multiplicar pelos dias, porque já está calculado aí o tempo mensal. Quer dizer que o consumo é dado em mês, né? Como ele é dado em mês, então não precisa mais fazer muita conta aí não. Se aparecer esse tipo de problema, você vai simplesmente multiplicar os números da linha e dividir por 1000 depois. Tá certo? Então vamos multiplicar aqui 1 vezes 5.500 vezes 30. Vou botar logo aqui a resposta. 1 vezes 5.500 vezes 30 dá isso daqui, 165.000. 1 vezes 1.000 vezes 10 dá 10.000. 1 vezes 500 vezes 720 dá 360.000. 10 vezes 100 vezes 120 dá 120.000. Certo? Que nós temos aí no caso 4 zeros, tá ok? 2 vezes 90 vezes 20 dá 3.600. Somando tudo, eu vou ter 658.600 watts. Para transformar isso aí em quilowatt, é só dividir por 1000. Aí dividindo por 1000 eu vou ter 658,600. Porque numa divisão por 1000, basta você colocar a vírgula com 3 casas. Eu conto aqui do final. 1, 2, 3. Aí a vírgula fica entre o 8 e o 6. E aí, como esse número termina com 0, tira os 2 zeros. Né? Fica 658,6 kWh. Aí, supondo que a companhia de energia elétrica cobre 50 centavos por cada quilowatt consumido, qual é o custo mensal?
Então multipliquei por 50 centavos, que vai dar aí R$ 329,30, tá bom? O nosso tempo está se esgotando aqui, vamos para o último exemplo. Aí. Entre as inúmeras recomendações dadas para a economia de energia elétrica em uma residência, destacamos as seguintes. Substitua lâmpadas incandescentes, são aquelas redondinhas, por fluorescentes compactas, aquelas brancas, né? Evite usar o chuveiro elétrico com a chave na posição inverno ou quente. Acumule uma quantidade de roupa para ser passada a ferro elétrico de uma só vez. Evite o uso de tomadas múltiplas para ligar vários aparelhos. Isso aqui são medidas para economizar energia. Utilize na instalação elétrica fios de diâmetros recomendados às suas finalidades. Gente, em questão de economia de energia, você tem que lembrar que o aparelho, quanto mais aquecedor ele for, mais energia ele gera, né? Mais consumo de energia ou mais calor, né, ele gera. Então, quando ele está falando aqui em substituir lâmpada incandescente, acumular quantidade de roupa, evitar o uso de tomada múltipla, utilizar na instalação elétrica fios de diâmetro recomendados, tal. Então, vamos ver aí. A característica comum a todas essas recomendações é a proposta de economizar energia elétrica através da tentativa de, no dia a dia, né, reduzir o quê? A potência dos aparelhos? Não vou reduzir a potência dos aparelhos para economizar energia. Não tem como estar fazendo isso, né? O tempo de utilização dos aparelhos e dispositivos? Não, aqui aparentemente dá de ver que ele não está se referindo a isso, ao tempo de utilização. Está se referindo aí a alguma coisa mais específica. O consumo de energia elétrica convertida em energia térmica já faz mais sentido. Porque aqui em todos os problemas se fala de economia de energia. E a economia de energia está diretamente ligada à geração de energia térmica, ou seja, a geração de calor, né? Você vai gerar mais calor, então o ferro elétrico gera calor, né? Minha voz aqui já está sendo entupida, já bebeu uma água ali, que já estou falando demais, estou aqui quase com a voz parando, né? Então ela vai gerar mais calor e, portanto, vai consumir mais. É o caso do ferro elétrico, da lâmpada. A lâmpada passa a gerar mais calor quando ela já está esquentando. Quando ela está mais quente, significa que ela teve mais gasto e, por isso, maior geração de calor ali, né? Então, aí a resposta vai ser a letra C. O consumo de energia elétrica convertida em energia térmica. Térmica é calor. Então, pessoal, por hoje é só. Vocês podem fazer os seus comentários, lembrando aí que precisam se identificar, tá bom? Abaixo do vídeo, porque à medida que você curte, dá de eu ver quem fez isso daí. Como esse vídeo aqui é particular, só é entre nós, não vai ser divulgado, então vai ficar por aqui mesmo, e você se identificando eu vou poder fazer essa frequência, tá bom? Então um abraço a todos aí, sucesso, tchau!